Olá, pessoal, Adriana Calado TV. Bom, eu fiquei sabendo hoje pelo Tagesschau.de, que é o jornal aqui da Alemanha, o jornal de meio-dia e 11, uma reportagem grande de 2 minutos, que o Brasil atingiu aí a posição de terceiro lugar no mundo de infectados pelo coronavírus. O repórter apresentou primeiro apresentou o bloco dizendo que o presidente Jair Bolsonaro ainda considera a pandemia como uma pequena gripe e o governo pensa que a economia é mais importante e agora o Brasil está com 255 mil infectados, o que deixa o país em terceiro lugar no mundo. Segundo John Hopkins University, são mais de 77 mil infectados em uma semana, mais 77 mil. Então, aí a reportagem mostrou um novo hospital de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né, na parte norte do Rio de Janeiro. E eles até falaram de onde era, e eles mostraram imagens e falaram cada vez mais pacientes chegam nesse hospital. E o hospital é carente de aparelhos e camas. Os aparelhos e leitos não atendem à demanda de pacientes que chegam todo dia no hospital. Aí eles entrevistaram o administrador do município, né, o prefeito do município, José Carlos Oliveira, e ele disse assim: nós temos 128 leitos e todos estão cheios. Depois que mostrou Duque de Caxias, mostrou a cidade de São Paulo também, e disse assim, o repórter falou assim: o estado com mais casos no Brasil está conseguindo fazer às pressas novos caixões e covas. Daí mostrou um monte de caixão que parecia de plástico, assim. Eu fiquei impressionada porque nas imagens parecia meio que assim um plástico, daqueles plásticos grossos assim, né? E uma estante assim, um do lado do outro. Vocês devem ver aí no Brasil, mas eu realmente nunca tinha visto isso. Uma estante mesmo com gavetas, onde eles colocaram os caixões uns do lado dos outros, né? E aí eles mostraram, depois que mostraram São Paulo, essa parte dos caixões, eles mostraram também a Brasília e alguns gatos pingados, na verdade, de eleitores nas ruas, protestando contra o isolamento e defendendo ideias do presidente para voltar à normalidade, assim disse o repórter, né? E aí ele mostrou um eleitor que disse que mais pessoas morrem por outras doenças do que pelo coronavírus, um eleitor do presidente Bolsonaro. Daí apareceu o presidente e o repórter falou assim: o presidente Bolsonaro já há semanas menospreza o perigo da pandemia. Ele apoia os que vão às ruas e inclusive chega perto, mostrou ele perto dos eleitores dele, né? E apesar do pedido dos governadores pelo isolamento. Por isso, as críticas a ele estão aumentando cada vez mais, tanto no Brasil como também no exterior. Daí mostrou Ipanema, praia de Ipanema, que eu conheço bem, sempre vou lá, mostrou vazia. E aí o repórter falou assim: enquanto isso as praias continuam vazias, praias no caso do Rio, né? Eu não sei, não mostrou outras praias, não mostrou outras cidades, mostrou só especificamente Ipanema, Leblon. Enquanto isso as praias continuam vazias e as pessoas recolhidas em casa. A vida em público diminuiu fortemente. Mas o pico da crise do vírus, porém, ainda está por vir, né? O repórter ainda disse isso. Gente, é preocupante porque a imagem do presidente do Brasil está realmente muito ruim aqui fora. Tá, toda hora a imprensa está criticando e isso não é bom realmente. Se você quer voltar a viajar para fora e tal, para a Europa, eu não sei, eu acho que se se continuar essa crise e se continuar a curva aumentando demais aí no Brasil, eu não sei o que pode acontecer. Mas isso daí já é uma opinião minha. Mas eu acho que a imprensa está já começando a se focar bastante no Brasil, porque já
já vê o Brasil como um perigo, né? Daí eu fui, só a nível de curiosidade, eu fui pesquisar quais são os casos, em que lugar estão os países, né? Eu não vou falar todos porque são muitos números, muitos países, muitos números, então eu me limitei aos 3 primeiros, que Estados Unidos, Rússia e Brasil, e eu vou falar em qual lugar que está a Alemanha e a Suíça. Então, os Estados Unidos está em primeiro lugar, a fonte que eu usei foi um Interactive Morgenpost.de, super fresca, de hoje. Primeiro lugar, Estados Unidos, com 1.506.096 casos. Salvas estão 283.178 pessoas. Mortes são 90.233. Segundo lugar, Rússia, com 299.941 casos confirmados. Salvos, 76.130. Mortes, 2.836. Mais casos confirmados e menos mortes do que no Brasil, né? Terceiro lugar, Brasil, com 257.396. Salvas pessoas, 100.459 e mortes, 16.941. Aí eu vi em que lugar que está a Alemanha. A Alemanha está em sétimo lugar, com 177.289 casos confirmados, 155.181 casos de pessoas que se salvaram, né, que se curaram, e 8.067 mortes. A Suíça, eu fui ver em que lugar que está a Suíça. A Suíça está em 20º lugar, com 30.618 casos confirmados, 27.600 salvos, curados, e 1.886 mortes. Até 1.886 mortes para um país todo, apesar que a Suíça é um país bem pequeno, né? Tá até em controle, tá em controle. É isso, gente. Bom, se acrescentou alguma coisa aí para vocês, deixem uma curtida aí, compartilhem essas informações. É uma notícia triste, eu fiquei muito triste quando eu vi, porque já foi para terceiro lugar. Há muito pouco tempo atrás eu fiz até um vídeo aqui falando do ranking dos países e se eu não me engano o Brasil estava em 6º ou em 9º e agora já está em 3º. É muito rápido, realmente está preocupante, mas vamos ver aí, né, se o pessoal continua com consciência de que sim, morrem muitas pessoas de muitas coisas, muitas doenças, mas isso é uma pandemia e isso se alastra assim, ó, né? E essa é a diferença. Vão continuar morrendo pessoas de outras coisas, de coração, de câncer, sim, vão continuar, mas isso é um vírus, é uma pandemia, essa é a diferença. Isso infecta, né? Passa para outras pessoas, essa é a grande diferença. É isso, gente. Então, uma ótima tarde para vocês, um beijo, fiquem com saúde, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.